Muito bom dia, eu sou Alexandra Gomide e estamos aqui hoje de 8 às 10 da manhã e todos os domingos, juntinhos com vocês, aqui na Rádio Rum, em 97,5 FM. E também através dos nossos podcasts na rum.pt ou radio.olharbrasileiro.pt. Muito bom dia, eu sou Rui Alexandre, estás a ouvir o programa de integração luso-brasileiro Olhar de Lá e de Cá, direto de Braga, Portugal. Então, Rui, hoje temos uma convidada muito especial, muito querida. Quem que está aqui hoje com a gente, Rui? Hoje temos a honra, o privilégio de conversarmos com a embaixadora Maria Dulce Silva Barros, que é cônsul-geral do Brasil no Porto, está aqui em Portugal e aqui em Braga conosco para conversar. Bom dia, embaixadora, seja bem-vinda, é para nós uma honra, né, um prazer muito grande, motivo de muito orgulho, sua presença aqui no nosso programa Olhar de Lá e de Cá. Eu é que estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço e devo apenas dizer que eu sou do Porto, mas de toda a parte norte de Portugal, a jurisdição sob a orientação do consulado no Porto. Isso. Perfeito. E a gente tem visto, né, a embaixadora rodando por aí, né? Não fica só lá no Porto mesmo, não, né? Não. Bom, embaixadora, a cada programa a gente traz um vocábulo regional para demonstrar a variedade, a riqueza da nossa língua portuguesa. E como eu sei que a senhora é de Teresina, no Piauí, né? Exatamente. Trouxemos o regionalismo nordestino, né, que eu descobri que é usado também lá no Piauí. Engraçado que em Pernambuco tem, apesar de ser do Nordeste, em Pernambuco tem um significado diferente, o mesmo termo. Olha. Então eu vou jogar para os nossos ouvintes, a embaixadora é nordestina, certamente vai conhecer, então eu vou pedir para que ela não revele. Não é? Então, para os nossos ouvintes, o termo de hoje é cruviana. Cruviana. Conhece? Não conheço. Eu mesma estou surpreendida. Mas o Rui gosta disso, ele acha. Pensei que você ia falar em aperreado, por exemplo. Eu já sei o que é, mas cruviana não sei. Tem arretada, aperreado, mas esses são mais comuns, a gente conhece mais. O Rui né? gosta naqueles assim. Fazer suspense, Exato, né? escolhe a Muito bem. dedo. Exatamente. Bom, então eu vou lançar esse desafio, tanto para a embaixadora como para os nossos ouvintes, né? E até o final do programa a gente revela o significado de cruviana. Perfeito. Okay. Bom, como o Rui já falou, a embaixadora Maria Dulce é natural de Teresina, no Piauí, é diplomata de carreira desde 1972, é formada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi embaixadora em Cabo Verde, embaixadora em Costa Rica e teve missões diplomáticas em Washington, Bolívia, Argentina, Holanda, dentre outras. Que maravilha! Embaixadora, são quase 50 anos de carreira diplomática e a senhora aparenta uma disposição para mais de 50. Qual que é o segredo? Revela pra gente. É gostar do que faz. É uma fórmula muito simples, não é? Eu queria ser diplomata porque meu pai meteu isso na minha cabeça desde que eu era pequenininha. Olha! E eu morei muito tempo no Rio e o Rio de Janeiro era a capital, não é? Eu nasci em 1950, até 1960 o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então o corpo diplomático ficava lá. E eu me lembro que meu pai falava da ONU, e falava da paz, e falava... É um trabalho muito voltado para a busca da paz, do entendimento. E eu fiquei fascinada com isso e decidi seguir a carreira diplomática. E como tem que ter um curso universitário qualquer para poder fazer o Rio Branco, eu escolhi Direito porque meu pai era advogado. Olha! E vou te dizer, né, foi em 72... Não era comum uma mulher na carreira diplomática, é? Verdade. A senhora é uma pioneira, né? Bom, havia casos, claro, mas muito esporádicos. Até hoje, inclusive, é uma carreira que não atrai muita mulher, o que é uma pena. Mas é difícil mesmo conciliar as questões familiares, não é? Quem quer constituir família, tudo isso. É. Então, ainda não atrai, nós não somos nem 20%, até hoje não somos 20% da força de trabalho dentro do Itamaraty.
Então, até há campanhas, não é? Que eu cansei também de viajar pelo Brasil, dizendo que não era um bicho assim tão de 7 cabeças, porque eu sou casada há 42 anos, então pode dar certo. Pode dar certo. Eu sou a prova ambulante de que pode dar certo. Enfim, mas é uma carreira que eu acho assim muito atraente por diversas coisas, a começar por esse objetivo maior, não é? Que é de buscar entendimento, tentar se relacionar bem. E vocês estão fazendo esse trabalho aqui, não é? De tentar essa intercomunicação entre os brasileiros que chegam, os portugueses e outros de outras nacionalidades que aqui estão. Então, todo mundo que trabalha nesse sentido, eu acho que faz com prazer, porque realmente é muito meritório, não é? Com certeza. E é um trabalho de diplomata, que é um trabalho bonito, a gente vê e tal, mas que exige muito da pessoa, né? Porque acaba que tem que deslocar muito, é difícil criar raízes, né? Tem essa questão, é verdade, né? por isso que a família, nesse ponto, é muito importante, não é? Você ter um amparo, e eu sempre tive isso do meu marido, que também é um profissional, e para ele também, não é? Houve momentos em que é um desafio, né? Ele teve que fazer concessões e tudo isso. E também criar filhos, não é? Meu filho, por exemplo, adora, sempre gostou muito, mas minha filha, que sempre foi mais tímida, tinha uma certa dificuldade de deixar o colégio, ter que fazer novos amiguinhos. Então, como tudo na vida, não é? São duas faces, mas sabendo administrar. Ganha-se de um lado e perde-se de outro, né? Mas vale a pena, né? Eu não tenho a menor dúvida, né? Eu não faria nada diferente. Olhando agora para trás, com quase 50 anos, como você bem disse, eu não faria nada diferente. Eu acho que valeu a pena, eu tenho ainda entusiasmo e agora, pela primeira vez, eu tratei de assuntos consulares, que eu nunca tinha tratado de assuntos consulares. Fui cônsul em Lisboa em 2016 e 2017. Em 2018 fui para Brasília chamada para assumir uma subsecretaria, que justamente era a subsecretaria dentro do Ministério que se ocupava de assuntos consulares e jurídicos. E voltei para Portugal, que era meu sonho. Já que eu tive meu primeiro consulado, minha primeira função, que foi ser cônsul em Lisboa, terminou muito brevemente, que a média são 3, 4 anos. Então, eu tive a sorte de retornar a Portugal. A embaixadora esteve aqui na inauguração da TV Olhar, prestigiou a inauguração da TV Olhar, numa simpatia muito grande. Mas uma coisa que para mim ficou muito, muito forte foi assim, seu carinho, seu interesse pelas coisas do brasileiro aqui em Portugal. Isso para a gente vê muito claramente. Bom, em primeiro lugar, é meu dever de ofício, não estou fazendo favor. Essa atenção é uma condição sine qua non para você poder ser cônsul numa cidade fora do Brasil, não é? Esse tema dos, vamos chamar de êxodo brasileiro, começou na década de 90, com crises econômicas no Brasil, o que motivou muita gente a sair, não é? E, então, primeiramente, houve uma concentração muito grande nos Estados Unidos e uma concentração depois na Europa, não é? Muito mais tarde veio uma onda de japoneses, né? de Niseis, não é? Que voltaram para o Japão. Mas foi uma necessidade que o Ministério das Relações Exteriores, que é responsável pela rede consular, obviamente fora do Brasil, não é? Nós não temos consulados dentro do Brasil, mas foi acompanhar o número crescente de brasileiros que se afastava do Brasil e, em função disso, abrir consulados, né? A rede consular tem mais de 180 postos espalhados, porque não só tem os consulados, como é o caso aqui do Porto, mas você tem embaixadas em que você não tem um consulado separado, mas você tem um setor consular funcionando. Então, é em todo o mundo, não é? Então, basicamente, isso é que foi a razão determinante para se aumentar muito a rede, foi a necessidade de apoiar esses brasileiros que estavam na diáspora. E junta-se a isso, efetivamente, aí já é uma característica pessoal, porque eu gosto de gente, eu não sou... É perceptível isso, né? É perceptível. Eu não sou misantropa, não gosto de ficar fechada num escritório, eu estou sempre muito feliz de ter a oportunidade,
como aqui agora, também de me dirigir à comunidade de uma maneira geral. Perfeito. Ou seja, tem a mesma disposição de há 50 anos atrás, né? Ah, não tenha dúvida. Senão já tinha me reformado, né? Porque eu já tenho todas as condições para a reforma, mas estou evitando, porque acho que eu vou sofrer quando eu me reformar. Quando a pessoa é assim, imagino que sim. Bom, a senhora assumiu há poucos meses, né, o consulado aqui geral aqui do Porto. Como que tem sido essa experiência? Qual que tem sido a vossa percepção? Olha, eu estou, em primeiro lugar, como já disse, muito feliz de voltar a Portugal. Quando eu cheguei, foi em julho do ano passado, né, de 2019, eu encontrei uma demanda muito grande, não é? Filas muito grandes. Você chegou justamente no auge do consulado com filas quilométricas. E realmente por necessidade, quer dizer, ninguém estava inventando nada. Uhum. Só que nós tivemos uma grande decisão política que foi negociada por Lisboa, né, por nossa embaixada em Lisboa, junto ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, para diminuir o número de exigências de consularização de documentos. E um deles foi o atestado criminal, que foi uma redução de quase 40% da nossa frequência. É verdade. Com isso já diminuímos muito o número de pessoas, porque eu comecei, inclusive, logo que eu cheguei aqui, fiquei muito assustada, porque recebi reclamação das lojas que estavam em volta, do condomínio, não é? Uhum. Dos proprietários, porque nós temos salas alugadas. Os proprietários começaram a reclamar porque os condôminos estavam também reclamando pela movimentação, simplesmente pela movimentação. Uhum. Então, o comércio reclamava porque estava impedindo a entrada, quer dizer, você estava tirando a visibilidade do estabelecimento comercial porque as filas estavam na calçada, já que não cabiam mais dentro do prédio. E os condôminos, né, as pessoas que estão lá no mesmo prédio que nós estamos, que as escadas estavam ocupadas, que a circulação estava bloqueada, e chegou uma loja a fazer uma reclamação, nós recebemos uma carta, não é? Da própria Câmara, da Câmara local, né? do município lá do Porto, dizendo que já estavam recebendo reclamações. Então foi um pouco assim assustador. Já chegou no olho do furacão. No olho do furacão. Mas no dia 7 de setembro, olha que interessante, no dia da nossa data nacional, eu, por acaso, estava em Lisboa, que eu compareço lá, não é, às comemorações do 7 de setembro em Lisboa, junto com a embaixada e os outros cônsules de Portugal. Tivemos a grata notícia que o CEF tinha retirado a exigência da consularização dos atestados criminais. Com isso já diminui 40%. Depois disso, aproveitando minha experiência em Lisboa, que eu brinco muito dizendo que Lisboa, eu nunca tinha trabalhado na área consular, mas em Lisboa eu fiz um intensivão, não é? Que é aquele cursinho que as crianças, os jovens fazem para entrar na universidade, né? Então fiz um intensivão. E isso me trouxe uma experiência que me deu condições de avaliar determinados métodos de trabalho. Por exemplo, o uso de serviços pelo correio, não é? Vem desde a pessoa ir uma vez, depois ter que voltar lá para pegar o passaporte ou a procuração ou o que for. Nós começamos a fazer muitas entregas por correio, a não ser que a pessoa explicitamente declare, no momento em que ela está providenciando o documento, diga, não quero pelo correio. Há pessoas ansiosas, aliás, eu sou uma pessoa ansiosa também, entendo perfeitamente. Se a pessoa disser, olha, não quero pelo correio, então ela volta lá. Mas isso também já diminuiu outros tantos por cento. E por aí foi, né? Recebi muitas sugestões também, que levei em consideração. E o fato é que quando nós saímos do trabalho hoje em dia, eu consigo ver que eu acompanho numa televisãozinha a entrega de senhas, o número da senha que está sendo atendida. Tem uma espécie de painel e eu saio de lá no final do dia muito feliz porque está zerado. Que coisa boa, gente. Que houve um momento que a gente ficava até depois do horário para dar conta.
Nós já ficamos em muita fila ali no consulado para pegar essas documentações, revalidar coisas e tal, e realmente era muito complicado. E né? pra gente que ainda vai de outra cidade, mesmo sendo próximo, não deixa de ser um transtorno, Sem porque na dúvida. verdade vai o seu dia. Quer dizer, se Sem você dúvida. trabalha, você tem problema. Com o patrão, isso é verdade. Porque por mais que entende, mas não entende. É Entendeu? verdade. Não, mas por isso que o correio tem sido, meu Deus, você está num país onde o correio é altamente confiável, Sim. não é? Exato. E tanto tem funcionado bem que eu não tenho recebido reclamações, que nós Olha, temos uma ouvidoria, não é? Que é Uhum. bom também que o público saiba a quem se pode dirigir para dizer, olha, isso aqui não está funcionando, fui maltratado, que é raríssimo, porque eu acho que eu tenho a sorte de ter uma equipe de funcionários primorosos, todos muito dedicados. E, obviamente, um desentendimento ou outro, às vezes a Isso pessoa... faz parte. Não, e o próprio o usuário, o utente, como se diz aqui, às É. vezes chega um pouco impaciente ou quer resolver o problema muito rapidamente, enfim. Situações acontecem, todo mundo que lida com o público sabe disso. Exato. Mas o fato é que também tem essa ouvidoria, e essa ouvidoria também pode ser um canal para sugestões, não é? Então, obviamente, houve muitas reuniões com a minha equipe lá, são 3 diplomatas, comigo 4, e depois você tem funcionários também de carreira, de outras carreiras, né, oficiais de chancelaria, assistente de chancelaria, e pessoas locais. Então, tem que estar bem azeitado, as pessoas têm que estar muito conscientes da sua responsabilidade, mas está funcionando. Você está a ouvir o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM, direto de Braga, Portugal. Acompanhe também pela internet, ao vivo, em direto, como se diz aqui em Portugal, pela rum.pt, ou a qualquer momento a gravação desse programa através dos podcasts no site da RUM ou no Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt. A lembrar que esse programa também estará disponível em vídeo, tanto no canal do YouTube Olhar Brasileiro, quanto na nossa página do Facebook Olhar Brasileiro em Portugal e na Mel, canal 1001, e brevemente por streaming. Bom, agora é a hora que a gente faz um pequeno intervalo. Nós trazemos músicas especiais para a nossa embaixadora. Nós sabemos, já sabemos o gosto musical dela. Espero que goste da nossa seleção de músicas. Apreciadora de bossa nova, também, fantástica. Quem fez a seleção, então, foi a nossa produtora musical, a DJ Verinha Pinheiro, que vai trazer para a gente agora as músicas, as prediletas da embaixadora e muita música de boa qualidade para vocês. Bom dia, Verinha. Bom dia, Verinha. O que temos para agora? Olá, estamos de volta no Olhar de Lá e de Cá. Eu sou Alexandra Gomide e hoje conversamos com a embaixadora Maria Dulce, que é a cônsul-geral do Brasil no Porto. Para você que chegou agora, no começo desse programa, perguntamos o significado de Cruviana. Se você ainda não descobriu o significado desse regionalismo brasileiro, que é usado no Nordeste, também em algumas regiões do Norte também o pessoal usa, espere até o final do programa que vamos revelar o significado. A senhora teve uma visita oficial à Câmara Municipal de Braga e tem sido uma iniciativa sua, que é rodar as câmaras para ter esse momento de aproximação com os municípios, o que é, ao nosso ver, assim, espetacular a iniciativa, porque é importante essa relação, né, entre o consulado, o município, a comunidade, situar, viver dentro de um contexto em que todos se comuniquem. Isso é integração. E essa é a nossa missão lá na Associação UAI. Como que tem sido esse passeio aí pelos municípios? Olha, é muito proveitoso, porque quando a gente chega, eu sei que eu vou ficar um período curto. Então é importante que eu conheça as autoridades, porque às vezes há necessidade de contar com o apoio institucional. Sim. Dos presidentes da Câmara. Eu também tenho visitado muito, e quero vir aqui também, visitar reitor de universidade, porque um dos fenômenos atuais mais marcantes é a vinda de estudantes brasileiros em milhares, não é? Em grandes quantidades. Exatamente. Então, eles também fazem parte, não é, da minha
jurisdição, digamos assim. E, às vezes, há coisas que, efetivamente, o cônsul pode ajudar, não é? Já detectei em viagens, em visitas que eu fiz à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, por exemplo, algumas reivindicações dos alunos. Essa parte de acolhimento é muito importante, porque as universidades estão tentando prover isso, mas nem sempre o fazem com total sucesso, às vezes porque não tem meios mesmo, e contam muito com o trabalho voluntário dos próprios alunos, dos professores, mas não está uma coisa assim bem organizada. Então, há espaço para essa troca, não é, de informações e conhecer a situação dos estudantes. A grande maioria está muito satisfeita, porque encontra aqui ensino de boa qualidade, e efetivamente uma boa recepção, não é? Então, são acolhidos com muita boa vontade, tudo. Há pessoas efetivamente dedicadas como, aliás, vocês também, não é? Voluntariamente dedicadas a essa tarefa. Então, são novas vertentes da atuação consular. Antes era muito só voltada mesmo para documentos, assim, mas à medida que se expande, outra coisa importante que se pode notar hoje em dia aqui em Portugal é o perfil do imigrante. O imigrante não é mais necessariamente aquela pessoa que vem desesperada para arranjar um emprego qualquer que seja, não. Vem gente aqui com capacidade, inclusive, de investir 500. Antes quando eu estava aqui em Lisboa, eram 300 mil euros. Agora são 500 mil euros para o Golden Visa, não é? Que também agora passou a ser um pouco mais controlado e tudo. Bom, mas são pessoas que têm a capacidade financeira de vir aqui e investir uma quantidade de dinheiro bastante significativa. Exato. Não estamos falando de 2 tostões, não é? E isso está mudando o perfil, inclusive eu acho até mesmo a capacidade de influência e de que sejam escutados, não é? Sejam ouvidos os imigrantes brasileiros, porque eles também estão contribuindo, inclusive essa parte de juventude, não é? É um assunto que volta e meia é objeto de nossas conversas, não é? O fato de virem muitos estudantes ou virem trabalhadores jovens com qualificação, tudo isso está contribuindo de uma maneira geral. E o próprio, vamos dizer assim, o próprio capital que é investido aqui, ou gasto, mesmo que não seja por investimento, isso contribui para a economia do país. E a gente tem percebido como essa grande parte da comunidade brasileira que veio aqui para Portugal agora, ela está vindo para ficar, veio porque escolheu Portugal para viver, escolheu Portugal para criar os seus filhos, ela quer contribuir e quer participar ativamente. E quer também exercer a sua cidadania. Então, a gente percebe o próprio interesse até em participar das eleições, quer dizer, contribuir e acompanhar e viver como um todo, né? Isso é muito, se integrar totalmente. Sem dúvida nenhuma, é o que a gente podia chamar de um círculo virtuoso, né? Um círculo virtuoso. Porque uma atitude de um determinado grupo contribui para melhorar essas relações, contribui para se fazer presente, não é? Exato. Quer dizer, se eu venho para cá, eu quero aceitar os desafios, mas quero também me beneficiar de determinadas características que, sem dúvida nenhuma, aqui em Portugal a gente encontra com vantagem sobre o Brasil, começando a falar sobre questões de violência, por exemplo. Exato. Não é? Então, é muito atraente vir trabalhar ou morar ou estudar aqui em Portugal para um brasileiro, sem sombra de dúvida, sem falar nessa questão da identidade cultural, que é muito forte, não é? Somos muito próximos, né? Quando a senhora está aqui desde agosto, julho, né? Começaram os trabalhos agora, houve a troca de governo, troca no consulado. Quando há essa troca, troca-se toda a equipe ou foi só o cônsul que mudou? Porque para a gente saber se isso tem uma continuidade, há uma ruptura, como é que é isso, assim, mais para a gente entender o funcionamento? Não, os funcionários locais são todos contratados, então tem funcionários lá que tem 40 anos que estão trabalhando. Olha só. Tem um corpo de funcionários locais, então depois você tem
os funcionários que não são diplomatas, mas são da carreira do serviço exterior, que também aí já começa a ter esses revezamentos, não é? Que normalmente variam entre 3 e 5 anos. Então você tem os oficiais de chancelaria, os assistentes de chancelaria e depois os diplomatas, que somos poucos e que ocupamos, digamos assim, a chefia. Então o nosso é mais o trabalho de orientação, embora são 3 diplomatas que trabalham comigo, eles ficam ali também na linha de frente, como eu chamo. E no atendimento, e, por exemplo, essas questões mais de assistência, propriamente dita, psicológica, não é? Questões mais delicadas, como questões de gênero, questões de abuso doméstico, violência doméstica, sequestro de crianças, coisas dessa natureza que são bem mais complexas e obedecem a regras internacionais muito rígidas. São os diplomatas que se ocupam, né? Inclusive às vezes com troca de correspondência para Brasília e tudo. Mas ali todo mundo joga nas 11 posições, se precisar eu vou para o balcão também. Mas é muito dinâmico, porque todo dia surge um assunto que você se surpreende porque não tinha aparecido antes, não é? Então, é isso, lidar com pessoas, essa exposição que eu acho muito forte, que é o lado humano, que nós temos que lidar com ele. Sai do plano das ideias, não é só aquela elucubração intelectual, e vem botar a mão na massa para resolver os problemas, não é? Quando a senhora fala são diplomatas, é porque são de carreira, né? De carreira. Passaram pelo Instituto Rio Branco, que é que forma os diplomatas brasileiros, exatamente, não é isso? Exatamente. Isso. E aí, uma coisa interessante, porque quando veio para a inauguração da TV Olhar, a gente anunciou a embaixadora, a cônsul-geral, que está no Porto. E aí logo vieram, né? Ela não é a embaixadora, porque o embaixador está na embaixada lá em Lisboa. Mas com razão. É assim, quando você foi embaixadora, eu sou embaixadora oficialmente, não é? Mas você tem a função. Sim. É o que nós explicamos isso. E de cônsul. Então, mas na verdade faz sentido fazer essa pergunta, porque ser embaixadora é dizer que você chegou ao último degrau da carreira, não é? Exato. Você começa como terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe, que é equivalente a embaixador. Mas você pode estar numa embaixada ou numa representação junto a organismo internacional. Também é um embaixador. E pode ser cônsul sendo embaixador também. Quer dizer, você é como quando foi presidente, não é? Você gruda o título na testa. É o que você comentou hoje. Então eu sou embaixadora, mas eu neste momento sou uma embaixadora fazendo as funções de cônsul. Mas não deixo de ser embaixadora por isso. Né? Claro. Exato. Explicando aí para os nossos ouvintes, né? Porque eles questionaram. Mas olha, me chama de cônsul, também está correto, não tem nenhum problema. E depois, eu estou vendo, né, depois de quase 50 anos de ministério, que essas coisas hierárquicas que são dentro do Itamaraty ainda muito rigorosas, estão perdendo um pouco de espaço, assim, porque cai em desuso mesmo, não é? Então, eu quando entrei para o Itamaraty, quando eu vi um embaixador na minha frente, uma moça de 20 e poucos anos, né? Vi um embaixador na minha frente, só faltava fazer reverência, como se faz para a rainha, com né, aquele temor, aquela coisa. Não é mais assim. Eu acho que os diplomatas jovens que estão entrando, eles mesmos declaram, dizem assim, olha, isso aqui está muito antigo, a senhora ainda quer que eu fique chamando a senhora disso, daquilo outro, pelo título? Entende? Porque isso vai mudando, não é uma dinâmica, o mundo está muito moderno, não é? Até a realeza tem que se adaptar. Imagine, nós somos funcionários públicos, e como o nome está dizendo, estamos a serviço do público, seja na função de cônsul, seja na função de embaixador, porque o que o embaixador procura? Entendimentos com governos para chegar em benefícios, não é? Mútuos, não é? Vários acordos inclusive
comerciais e tudo isso que revertem para o bem dos países. Pelo menos sempre é esse o objetivo. Perfeito. E a embaixadora tem, pelo que a gente, pouco tempo que ela está aqui, a gente tem visto que ela está trabalhando bem nesse sentido, viu? Me esforço. Tem, muito bom. Bom, então agora, que tal ouvirmos mais um pouco de boa música brasileira? Voltamos logo a seguir com esta importante conversa com a embaixadora Maria Dulce. Verinha, o que temos agora então? Estamos de volta e estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM. Eu sou Rui Alexandre. Você também pode acompanhar o programa ao vivo, em direto, pela rum.pt e os podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt e pelo site da Rádio Universitária, rum.pt. A lembrar que se quiser acompanhar os bastidores dessa gravação, pode conferir no Instagram Alexandra Gomide ou no Instagram olhar.brasileiro. Sempre lembrando que essas gravações aqui também estarão disponíveis em vídeo no canal do YouTube Olhar Brasileiro, no Facebook Olhar Brasileiro em Portugal e também na TV Olhar, Mel, canal 1001. Embaixadora, a gente percebe que o brasileiro está vindo em número expressivo para Portugal. E a gente tem uma relação boa com Portugal, sempre teve historicamente, por questões óbvias, mas a gente percebe também que o Brasil dá um certo prestígio a Portugal, né? Por mais que a gente não conheça Portugal como os portugueses conhecem o Brasil, né? Porque se parar para pensar, nós temos 3 representações aqui em Portugal, não é? Faro, são 4? Não, consulares 3. 3, né? Faro, Porto e Lisboa. Exato. E a 4? Mas nós temos a embaixada em Lisboa e a missão junto à CPLP, que são também, vamos dizer, são repartições diplomáticas, missões diplomáticas. Então são 5. Veja bem, né? Portugal é um país pequeno, né? A gente não tem um comércio assim bilateral tão expressivo e tem essa representação muito grande, né? Sem dúvida, mas Portugal está acima de qualquer consideração desse tipo, né? Portugal é nosso passado histórico, é nossa fonte de muita inspiração e o Fernando Pessoa tem uma frase, né, conhecidíssima, já muito divulgada, que é: minha pátria é minha língua. Então, depois dessa criação da CPLP, obviamente, em bom momento, os países lusófonos perceberam que isso é um ativo que nós temos em comum, não é? É uma vantagem. E o português é a 4ª língua ocidental, não é, mais falada no mundo, né? Tirando as línguas asiáticas. Mas é efetivamente um lindo local, digamos assim, se você puder transformar a língua numa coisa concreta de espaço, não é? É um pretexto maravilhoso para você ter iniciativas culturais, não é? Agora mesmo eu fui à premiação em Póvoa de Varzim de livros, não é? De poesias, romances e tudo, e ganhou um escritor angolano. Então você vê a riqueza dessa língua, não é? De tantas possibilidades, cinema, né? Artes visuais de uma maneira geral, a música, a literatura. Então, eu acho que ampliou muito o espaço dessa nossa aproximação, que não é para inglês ver, não. Ela existe de fato. E a quantidade de portugueses que moram no Brasil também até hoje, não é? Sim. Por escolha, e não foi porque estava procurando emprego, é porque optou por morar lá, enfim, às vezes por raízes familiares também. O próprio presidente Marcelo, não é? Tem familiares no Brasil e demonstra... Vai muito, né? Vai muito e demonstra sempre que eu o vejo falando, tem muito carinho, não é? Pelo Brasil, pelos brasileiros. Então, é uma coisa que já está absolutamente consagrada, não tem mais que se discutir sobre isso. O português, ele tem um carinho muito grande pelo Brasil,
pelo brasileiro em geral. Né? A gente percebe isso em todos os nossos amigos. Né? Eles falam com o sonho deles é de visitar o Brasil, de conhecer o Brasil. Aquele que ainda não foi, né? Porque a maioria já foi. Exatamente. E muitos têm familiares. Exato, né? exato. E tem um português amigo nosso, um bracarense, que é para nós assim, é um pai nosso aqui em Portugal, né? Que é o Pedro Figueira. Ele fala assim: em 1500 os portugueses descobriram o Brasil. Agora são os brasileiros que estão a descobrir Portugal. É a pura verdade, é a pura verdade, é a pura verdade. A gente sabe muito pouco, né, de Portugal, né? A gente tem pouca informação. Não, eu acho assim, institucionalmente é verdade, né? As escolas, os livros de história se dedicam muito menos do que eu acho que se deveria ao nosso passado comum. Então é aquela coisa mesmo do descobrimentos, assim, muito... Mas vai muito mais além disso. Eu, por acaso, como fiquei 2 anos em Lisboa e tive muito acesso, não é, à produção, às edições, né? Gosto de ler história, e meu marido também muito. Então, lá em casa não tem mais lugar na estante para colocar livro e a gente continua comprando. Nós aprendemos um sem número de fatos que nunca passaram perto da escola, né? Isso efetivamente se vê que não tem. E também depende, por exemplo, a nossa aproximação com os países do sul da América do Sul criaram uma outra vertente de interesse que também deixou um pouco de lado esse passado, não é, com a Europa, com Portugal, sobretudo e muito principalmente. Mas aí também se descobriu que havia uma lacuna nos estudos da nossa relação com a América, os países da América, nossos vizinhos na América do Sul, não é? Então, é uma coisa que realmente a gente se pergunta por que é assim, não é? Por que os currículos são assim. E eu acho que isso também é uma coisa que se pode influenciar. E nisso os brasileiros que vieram para cá têm voz para também fazer esse tipo de sugestão, não é? Dizer que a gente precisa conhecer mais um ao outro, não é? As mídias hoje têm possibilitado, né, esse conhecimento muito mais próximo, né? Hoje quando viemos a Braga, a gente nem sabia que existia Braga. Olha que é a terceira maior cidade de Portugal. É verdade. Mas a gente escutava era Porto, Lisboa, Coimbra, né? Que é sempre muito falado lá no Brasil. Alguma coisa no Algarve. E recentemente a gente estava ouvindo Aveiro. Isso. Né? Aí, mas muito por causa das gôndolas, né? Pela cidade romântica e pela Universidade de Aveiro. Universidade de Aveiro. Mas quando a gente chegou em Braga, que a gente começa a descobrir a história, é impressionante. A riqueza O Porto, o norte todo, não é? Dom Pedro, para nós, primeiro e quarto aqui para Portugal, só conseguiu restabelecer, não é, a herdeira legítima do trono, Dona Maria, não é, segunda filha dele, porque a riqueza do Porto, não é, as pessoas puderam ajudar. E não só a riqueza, mas a disponibilidade de pessoas, de soldados, de gente para ir lutar contra Dom Miguel em Lisboa. Então, tudo muito intrincado, uma coisa junto com a outra, né? Mal ele teve que deixar o Brasil para poder vir atender aqui outras necessidades de Portugal na época que mesmo depois da independência do Brasil, não é 1822, mas ele ainda precisou ficar lá para consolidar uma série de coisas e uma necessidade maior da família fez com que ele viesse para cá e foi no Porto. Ele, para poder chegar a Lisboa, começou aqui pelo norte, não é? Então, essa parte do norte é muito importante na história. E poucos brasileiros conhecem isso. Ou pelo menos não tantos quanto deveriam. Deveriam, exatamente. Eu acho que agora os brasileiros já conhecem bem mais. Também acho. A gente já percebe vários trabalhos, né, sendo feitos nesse sentido. Trabalho, muitas vezes, até de youtubers ou de blogueiros, né, de viagem, que acabam... São eficazes, e que acabam mostrando... Tem maior
maior divulgação. Né? Exatamente. Teses, O alcance é muito exato. rápido e a linguagem é próxima do povo. Exatamente. Né? É uma linguagem Exatamente. popular. Então, chega em mais pessoas. Estou super de acordo. Né? Agora a senhora trabalhou em Cabo Verde. Foi. Muito carinho. E é uma das, né, filiadas ao Palopes, né? Não é isso? Exatamente, é. O que eles sabem do Brasil? Eu fiquei com essa curiosidade. Sabem muito, é sabem mesmo? muito. Olha, mesmo? eu também aprendi quando eu cheguei lá coisas que eu desconhecia, porque também não estão nos livros de histórias que nos dão na época do colégio. Quando o Brasil ficou independente, Cabo Verde quis ficar independente se juntando ao Brasil. Mandou uma delegação de embaixadores depois de 1822. Isso já foi mais para adiante. Pedindo para o Brasil para se associar ao Brasil independente, né? Obviamente, Portugal não deixou porque, claro, tinha a sua política colonialista muito bem estabelecida e não tinha vantagem nenhuma, não é? Claro. E depois podia dar má ideia para os outros, Exato. né? Mas, então, tem uma conexão muito grande. Como tudo demorava no começo do século XX, a nossa... Semana de Arte Moderna no Brasil, não é? Que foi em 1922, teve repercussão em Cabo Verde. Houve um movimento chamado Claridade, que foi um movimento também de intelectuais que queriam estabelecer muito uma identidade nacional cabo-verdiana, crioula, como eles a definem. E eu não sabia de nada disso. É um movimento importantíssimo, com revelação de talentos e a música cabo-verdiana, que também se tornou como a brasileira mundialmente conhecida, também gera muitos bons casamentos, não é? Parcerias, Gilberto Gil com Mário Lúcio, enfim, é muito, muito rica. De iniciativas espontâneas, não são nem necessariamente estimuladas pelos governos, não. São os artistas que se conhecem, a parte de literatura também é muito intensa. Foi um prazer, foram 4 anos intensos, muito bem aproveitados, fiz muitas amizades, me correspondo com muita gente lá até hoje. Ai, que delícia. E é muito diferente trabalhar em Lisboa e em Cabo Verde, eu digo, ainda que eles tenham uma certa proximidade maior do que o Brasil teve, inclusive, porque eles ficaram muito mais próximos de Portugal do que nós ficamos, né? Sim, sem dúvida, mas para você ter uma ideia, eu, brasileira, desconhecia que havia um voo de praia de 3h30 para Fortaleza. É menos do que Praia-Lisboa. Olha só. Um voo lá da companhia aérea local até a CV. Então, é exatamente a falta de informação que a gente não... Quando eu fui removida para a praia, eu digo, eu vou ter que ir de praia para Lisboa, de Lisboa para vir para o Brasil. Não, tinha voo direto. Então, essa proximidade é mais verdadeira do que a gente suspeita. Olha só. Que fantástico. E eu adorei, né? Adorei ter vivido lá, foi muito bom. Eu imagino, uma experiência e tanto, né? E você está a ouvir a Rádio RUM 97,5 FM. Estamos aqui com a embaixadora, cônsul-geral do Brasil no Porto, Maria Dulce, funcionária de carreira do Itamaraty, não é isso? Quase 50 anos, é um exemplo para nós aí, que estamos aí trabalhando e já pensando em aposentadoria. Ela está aqui com um vigor que nem fala assim, eu vejo que ela fala assim em aposentar, que aqui fala se reformar, né? O olhinho até enche d'água, né? Pura verdade, atesto do... Que exemplo, né? Que exemplo. Bom, então vamos para mais uma pausa, para mais música brasileira. O que temos agora, Verinha? Estamos de volta com o último bloco do nosso programa Olhar de Lá e de Cá, o programa de integração luso-brasileira em Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e estamos aqui hoje com muita informação de qualidade. E conversamos aqui com a embaixadora Maria Dulce, cônsul-geral do Brasil no Porto, com vasta experiência nas relações exteriores do Brasil, trazendo sua experiência aqui para ajudar a integração dos brasileiros aqui em Portugal.
E ela vai falar para a gente aqui um pouquinho agora, se possível, resumir. A gente está terminando o programa, mas gostaríamos de saber assim, o que o Consulado do Porto, e aqui no Norte, claro, o Itamaraty em geral, mas aqui mais especificamente na sua atuação, tem para conversar e trazer para os brasileiros. O que a gente pode esperar do consulado, o brasileiro aqui, qual a expectativa que ele pode ter em relação a esse trabalho do consulado? Muito bem. Olha, nós temos, vamos dizer assim, um menu de serviços que são prestados à comunidade e que são os conhecidos, né? Documentação, passaporte em geral, temos a parte de notarial, que é de procurações, temos a parte eleitoral, que é muito importante, que ajuda também ao cidadão ficar em dia com o Tribunal Superior Eleitoral, porque, como se sabe, é possível votar para presidente mesmo estando fora do país, exato. Não é? Mas você tem que ter o título determinado para esse propósito. Não vota fora do país quem tem o título do Brasil. Tem que fazer o título de exterior. Isso é muito importante. Mas, enfim, são vários serviços, não é? Certidão de nascimento, casamento. Nós fazemos casamentos. Nós temos dentro do consulado juízes de paz que são credenciados para fazer casamentos. Isso tudo pode ser agendado. Isso tudo está muito claramente explicado no nosso site, que é www.itamaraty.gov.br. Nós temos também uma página no Facebook, que é Consulado Geral do Brasil no Porto, que também pode ser consultado. Mas o site é o que dá as informações mais específicas. Nós atendemos também por e-mail, porque há muitas consultas pontuais. Por exemplo, não se pode tirar o passaporte se não estiver quites com o Tribunal Superior Eleitoral, porque as eleições no Brasil, como nós sabemos, são eleições obrigatórias, não é? Então, para tirar determinado documento, você tem que estar em dia com suas obrigações eleitorais. E nós não atendemos por telefone porque nós não temos pessoal disponível para isso. Telefone é uma coisa que requer muito tempo e o que acontece é que a pessoa telefona normalmente para pedir uma informação pontual, mas nunca para por aí, porque é normal, você quer estender um pouco o seu conhecimento sobre o funcionamento, mas nós não temos um número de pessoas suficiente. Eu ouço às vezes reclamações, mas a gente telefona e não obtém informação. Não tem, porque nós não temos meios de prover essa informação por telefone. Não é falta não é falta de vontade, não é má vontade. Exato. E é muito fácil hoje, todo mundo acessa a internet, não é? Pode procurar as informações e num problema pontual pode se referir se comunicar por e-mail. Uma novidade que não é tão nova assim, mas que já está sendo usada é o agendamento para fazer determinados serviços, principalmente passaportes. Então, primeiro tem que se inscrever, fazer o agendamento pela internet, para evitar também de chegar lá. Com isso a gente conseguiu diminuir muito as filas. Então, é importante que já chegue lá com a hora marcada. Em casos muito excepcionais, mas muito excepcionais mesmo, e comprovados, questões de saúde que a pessoa tem que viajar de uma hora para outra, nós podemos examinar a possibilidade de fazer um documento de emergência. Mas são casos efetivamente muito criteriosamente avaliados, porque não queremos que as exceções passem a ser a regra, não é? Claro. E basicamente tem funcionado muito bem, não é? Como nós comentamos aqui, eu cheguei em julho e houve um momento de muita preocupação por conta do excesso de demanda, algumas negociações com o governo português, nomeadamente com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, resultou numa diminuição de exigências de consularização de documentos que foi muito benéfica, e com isso nós conseguimos trazer
um pouco mais de conforto para o usuário, porque era uma coisa que já estava começando a incomodar. As pessoas reclamavam do número de pessoas dentro da mesma sala. Imagina, eu cheguei em julho, é verão, enfim, calor e desconforto, não é? As pessoas às vezes vão com crianças e nós temos filas preferenciais da mesma maneira que tem para o público em geral, né? Crianças, idosos, grávidas e tudo isso. Então, nós estamos tentando sempre melhorar, aceitamos sugestões, também esses sites servem para as pessoas sugerirem, não é? Por que não faz dessa maneira? Uma solução que foi usar o correio para a entrega de documentos também foi uma boa solução que diminuiu a frequência de pessoas, enfim, a presença física, não é, dos usuários lá. E o consulado não tem serviço só para brasileiros, né? Atendem também os estrangeiros, não é isso? E os portugueses que precisam de visto de trabalho, essas coisas também, né? Exatamente. A procura para o Brasil é grande ou não? Olha, o problema não tem, quer dizer, não é problema. Nós não precisamos de visto de turista. Então, a grande maioria dos portugueses que vão ao Brasil vão para fazer turismo. Então, esse não é um problema. Os de empresários ou pessoas que vão trabalhar lá, que já estão com autorização do Ministério do Trabalho, é um número bastante pequeno. Muito pequeno. Não é uma coisa que, digamos, que interfira na fluidez do atendimento no dia a dia. Mas um estrangeiro que esteja, um marroquino que esteja aqui em Portugal, é por ali que vai para poder conseguir se precisar, visto, né? Norte-americano. Normalmente... essas são também algumas exceções, porque o ideal é que um marroquino peça o visto no Marrocos. Claro. Mas é óbvio que não se vai deixar de atender uma pessoa que tem uma justificativa, que por acaso... more aqui, né? Que more aqui ou que precise se deslocar. Essa parte do atendimento, a necessidade de ter sensibilidade para separar, não é uma má-fé de uma situação legítima, também é importante. A maioria dos casos que chegam lá é documental mesmo, né? É só documento. Não, nós temos muito, isso é verdade. Nós temos um advogado e um psicólogo e uma advogada. Mas eles não prestam serviço. Nós não sugerimos advogados, nós não sugerimos, em geral, profissionais liberais para o público. Isso é um pouco contra a nossa prática, porque é uma responsabilidade muito grande. Você pode sugerir um profissional. O profissional não dá certo com aquele usuário, a culpa é do consulado que me indicou. Então, isso nós não fazemos. O que nós temos são esses dois profissionais que prestam serviços ao consulado. Então, uma pessoa que tenha uma dúvida muito grande, por exemplo, isso é muito frequente com questão de divórcio, né? Guarda de filhos e tal. O advogado orienta. E o psicólogo, no caso a advogada orienta, e o psicólogo também orienta a quem se deve recorrer no caso de violência doméstica, sequestro de crianças, coisas desse gênero, que dão um apoio inicial à pessoa, orientando sobre o que ela deve fazer, quais são as autoridades que ela deve procurar, o que ela tem disponível aqui em Portugal que pode auxiliar. Mas não sugerimos profissionais liberais. Ainda tem os casos esporádicos, né? Lembrei que agora nós tivemos um casal de amigos que vieram para morar aqui em Braga e o marido sofreu um acidente, um grave acidente. Acho que estava inclusive na estrada para o Porto, alguma coisa assim. E eles precisaram, ele ficou no CTI aqui, ficou né? Ficou em coma muito tempo. Ficou em coma, né? E aí eles tiveram que retornar para o Brasil. A família decidiu voltar para o Brasil. E o consulado que interviu nisso. Deu a volta foi muito complicado, porque era uma família com 3 crianças, né? Era uma família... Mas aí, essa intervenção tem que ser também muito cuidadosa. O que você fez como intervenção? Jamais sugerir que leve ou não leve, ou que deixe a pessoa aqui. Apenas facilitar a parte burocrática. Exatamente, desburocratizar. Exato, porque uma pessoa que entrou em coma é de uma responsabilidade do hospital aqui. Se o hospital libera para ir
para o Brasil e acontece o pior, Exato. aí você pode depois processar o hospital, porque isso aqui não é tão comum, mas nos Estados Unidos se vê isso, se processa... Lá tudo processa. Se processa muito, é uma coisa já até culturalmente, quer dizer, aceitável, né? A gente faz menos isso, mas de qualquer maneira, o que o consulado faz é facilitar essa parte burocrática da liberação. Exato, né? exato. Documento tal, documento tal. Mas, na verdade, é isso. A gente tem, mas às vezes, acabam surgindo essas demandas também, há né? surpresas. Há surpresas. Ainda bem que tem surpresa, né? Porque senão seria entediante, muito entediante, muito entediante. Embaixadora, para os nossos ouvintes, sejam brasileiros, portugueses, estrangeiros que tenham interesse em ir para o Brasil ou que estejam precisando do consulado, o horário de funcionamento, além do horário, o calendário, ele segue também o calendário do Brasil. Tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes o feriado é um feriado no Brasil. Tem essa questão, não tem? Não, vou lhe dizer. Nós trabalhamos de 9 da manhã às 5 da tarde, sendo que o atendimento se encerra ao meio-dia. Certo. Porque o restante é para você processar. Então, quem vai lá, pede um passaporte, aí você faz, confere os documentos, vê tudo direitinho no balcão. Mas depois você vai ter que elaborar o passaporte, incluir esse número de passaporte num sistema que é todo informatizado, que vai para a Polícia Federal, para todo mundo, vai para os aeroportos do mundo inteiro. Então, não é só o momento do atendimento que te dá trabalho. Claro. Você tem que ter o segmento, que é fazer todas essas providências relativas. Tribunal Superior Eleitoral, se você dá um título de eleitor, tem que incluir no sistema. Então, não é assim automático, não é? Então, nós reservamos a parte da tarde para processar esses pedidos e de manhã é que é o atendimento propriamente dito. Então, vai só de 9 da manhã ao meio-dia. Às vezes passa um pouquinho, mas a rigor é isso. E o calendário dos feriados? Sim, isso que eu ia falar também. Nós seguimos o calendário local. A única exceção é o 7 de setembro. O calendário é local. Então, por exemplo, dia 25 agora nós não trabalhamos porque foi dado o ponto facultativo para os funcionários públicos e tal, nós não funcionamos. Mas também botamos na página sempre que o consulado não vai funcionar. Mas nós temos um permanente telefone de plantão, que eu infelizmente não sei de cor, mas que é fácil também de encontrar, e esse plantão é 24 horas. Ótimo, ótimo. Perfeito. Bom, já estamos caminhando para o final desse programa e como fazemos com todos os programas que apresentamos aqui, hoje trouxemos mais um regionalismo linguístico. E perguntamos, né, aos nossos ouvintes, né, o que é cruviana. Será que vocês descobriram o que é cruviana? Eu continuo. Eu não. Eu tento, dentro do possível, trazer um termo que tem a ver com o assunto, etc. Ficou muito difícil, né? Porque diplomacia não é um termo que se usa. Mas eu trouxe cruviana, que significa, no Nordeste do Brasil, chuva miúda, chuvisco, vento intenso, gelado. Bem característico do Porto, não é não? Verdade. Agora, em Pernambuco, se não estiver errado na minha pesquisa, significa condição da pessoa que é preguiçosa. Então vamos ficar Gente, só como é que muda? Dentro do próprio Nordeste, né? Não é nem do próprio Brasil, né? Exatamente, olha só. Cruviana, aprendi. Cruviana, é uma chuva miúda. Essa cruviana hoje tá demais. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso olhar de lá e de cá hoje, nessa manhã de domingo. Para participar do nosso programa, envie-nos um vídeo para o Instagram olhar.brasileiro ou então pelo Facebook Olhar Brasileiro em Portugal. Semana que vem tem mais. Obrigada, embaixadora Maria Dulce, por prestigiar o nosso programa. Nós podemos imaginar como deve ser difícil para a senhora conciliar esses horários, né, essa agenda, e conseguir disponibilizar vosso esforço e vosso tempo para estar aqui conosco. Muito obrigada. E nos visitar lá na Associação UAI. Realmente nós ficamos muito honrados com a sua visita. Obrigada, DJ Verinha. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Rui. Tenham todos uma excelente semana e foi um prazer estar com vocês.
Bom, antes de encerrarmos com o nosso último bloco musical, gostaria de agradecer imensamente à embaixadora Maria Dulce pela presença, né, que muito nos honrou aqui no programa, né, a honra de poder ouvi-la, falar para nós, para os brasileiros e para os interessados no Brasil, é claro, né. Obrigado, DJ Verinha, pelas músicas, pelo nosso especial momento de bossa nova, em homenagem à nossa embaixadora, que tanto gosta. Obrigado a todos vocês, ouvintes, pela audiência. Para encerrar, né, um pensamento de Iago Kamakura, que expressa bem a importância da diplomacia. O general que usa a diplomacia ao invés da espada poupa 1000 vidas no campo de batalha. Muito obrigado, embaixadora. Eu que agradeço. Bom, fique então agora com a DJ Verinha Pinheiro e o melhor da música brasileira, da nossa bossa nova que dominou o mundo. Tenham todos uma boa semana e até domingo que vem. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.